se assentar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Dizer que é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo trazer a palavra do Senhor para todos nós, né? Para podermos nos edificar essa manhã. Mas antes de mais nada, eu gostaria de chamar as crianças, que hoje tem salinha, para poder orar pelas crianças. Estendam suas mãos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa abençoar as tias da escola, meu Pai. Que a sua palavra possa penetrar no coração, nos coraçõezinhos dessas crianças, meu Pai. Que o Senhor possa as proteger, querido Deus. Que o Senhor possa derramar sua Shekinah, a sua proteção, o seu escudo, meu Pai. Nós sabemos que elas são o futuro da nação, elas são o futuro do teu evangelho, meu Pai, do teu cristianismo, querido Deus. São elas que vão levar a sua palavra para os quatro cantos da terra, meu Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha protegê-las, ungi-las dos pés à cabeça, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus essa manhã. Aleluia. Nossa irmã que estava cantando aqui, né? Desculpa, eu não sei o nome, mas ela disse da dificuldade de estarmos na igreja, às vezes, né? Enfrentamos dificuldades e nós sabemos, né, que essa dificuldade ela existe, essa barreira espiritual que nós não podemos ver, mas sabemos que existe. Ela é real, né? Até essa semana eu estava maravilhosamente bem. Quinta-feira o pastor perguntou se eu podia trazer uma palavra hoje. E eu continuei bem, né, até a noite de ontem. Né, resolvi matar uma vontade de infância, comprei salsicha e macarrão, né, parafuso, lembrando a época de escola, só que o paladar está lá nos 12 anos, o corpo não está mais, né? Passei muito mal, né, não dormi nada essa noite, acordei mal também, mas estamos aqui, né, podendo trazer uma palavra. O físico pode estar cansado, né? A chuva também muitas vezes atrapalha muita gente. O que pode não ser um empecilho para alguns é um empecilho para outros, né? Dependendo do lugar onde você mora, e se você não tem carro ou algo do tipo. Então, por mais que os empecilhos venham, que o mal se levante, nós continuamos firmes, não é verdade? Se Roma não parou a igreja, né? Não vai ser chuva ou a salsicha que vai parar, não é verdade? Então nós continuamos aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um relato aqui que eu não dei da última vez sobre como eu encontrei essa igreja, né? Como Deus colocou a igreja no meu caminho. Eu morei fora do país, né? Com a minha família durante quase 3 anos. A gente não se adaptou. E antes eu era de uma igreja, né? De outra denominação, era pentecostal, né? Assembleia, e antes de ir para fora do país. E quando eu voltei, eu me lembro até esses dias eu estava pensando, parece até um pouco o relato da pastora, né? A pastora Gi, que ela também era, se eu não me engano, era da Assembleia, e Deus colocou no coração delas. No começo você tem uma confusão, né? Porque quando eu voltei, o percurso, né? Natural era voltar para a igreja da onde eu estava, que era uma boa igreja também, um bom pastor.
Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Reinaldo, meu antigo pastor, como o daqui é um excelente pastor. Então, o curso natural das coisas seria voltar, né? Mas Deus colocou no meu coração que ali o ciclo havia acabado e no começo você fica meio relutante, né, para essa ideia. Você pensa, poxa, eu poderia estar lá, eu poderia, né? E também a gente procurando igrejas hoje em dia tá difícil, né, irmãos? Tá difícil. A gente vê as notícias aí, a gente vê é difícil você encontrar realmente uma igreja que tenha um bom pastor, que tenha bons membros, que seja uma igreja forte, né, no seu corpo. Nós vemos hoje em dia pastores envolvidos com política, né, misturando as coisas, fazendo palanque, né, pastores contra causas sociais. Eu achei que não ia ver isso em vida, né? Mas contra causas sociais do governo. Imagine Deus vendo isso, né? Um Deus que intitulou o ano do jubilo, né? Do jubileu que nós estamos vivendo hoje na igreja, um ano de a maior causa social que um ser humano já fez, foi Deus que intitulou, né? O Deus das causas sociais, o ano do jubilo, o ano do sabático, né? Entre outros. Então é muito difícil. E quando nós estávamos morando aqui perto, né? Hoje não moramos mais perto. Estávamos sem carro quando voltamos de fora e íamos de Uber a algumas igrejas. E eu falei para minha esposa, vamos procurar uma igreja próxima, né? Que nós possamos ir a pé. E aí eu falei para ela, eu sei que tem algumas igrejas aqui na avenida e eu passei em frente, não vi aqui, né? Estava aberto, mas eu não vi. Eu e minha esposa não vimos. É meio recuada a igreja, né? Às vezes o visual não dá para ver de longe. Então a gente passou e foi numa igreja próxima aqui na avenida também, que fica ali perto do pet shop. Mas ela estava aberta, só que num dia de reunião dos líderes. Não era um dia de culto normal. Então eu e minha esposa voltamos, né? E eu meio triste, ressabiado assim, poxa, né? Não saímos para cultuar e não conseguimos uma igreja aberta, vamos ter que voltar para casa. Mas aí Deus mostrou essa igreja e nós entramos, né? E cultuamos aquela noite. Óbvio que não foi de primeira, mas já nos primeiros cultos eu pude perceber que e isso eu agradeço ao pastor, à pastora e a todos os irmãos, né? Os líderes e não líderes também, que não fazem parte do quadro associativo da igreja, e agradeço a todos, porque aqui realmente eu encontrei um pastor de fato, né? Vocês sabem, tudo que eu falar sobre o pastor Roberto, sobre a pastora Gi, vai ser redundante para vocês conhecem há muito tempo, e abro parênteses aqui, para dizer que não é porque eu estou honrando um, que eu estou desonrando o outro. Na verdade, meu ex-pastor também é maravilhoso, agradeço a vida do pastor Reinaldo Salles, da sua esposa, dos seus filhos, Reinaldo Júnior e João, também são pastores de fato, e aqui eu encontrei. Hoje em dia está difícil. É bom eu pontuar isso, né, de que eu honro os dois, porque hoje em dia no Brasil a gente tem que pontuar até as coisas óbvias, né? Porque é uma polarização incrível. Se você não gosta de um, você não gosta do outro também, e não é bem assim, né? Então agradeço a vida dos irmãos, a cada um de vocês, agradeço a vida dos pastores, que vocês continuem assim, com esse corpo forte, né? Quando o time é forte, qualquer um vira craque, né? Qualquer um joga bem. Então agradeço a vida de todos. E o texto base dessa manhã é muito fácil, né? Nós vamos levantar só em reverência a palavra do Senhor, como tem que ser. E por protocolo, mas eu tenho certeza que é uma palavra que todos conhecem e possa ser a preferida de muitos, né? João 3,16. Vamos ler juntos, uma palavra curta, por favor, se puder colocar aqui para que a igreja possa ler junto. Isso. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo. Mas tenha a vida eterna. Amém. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração.
Querido Deus e Pai, eu te peço, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, nessa reunião dessa manhã, ó Deus querido. Eu sei que o Senhor está presente, então se faça presente em nossas vidas, se faça presente na nossa manhã, que nós possamos ter um culto abençoado, meu Pai, nessa manhã de domingo, ó Deus querido. Nós guardamos para o Senhor o melhor, meu Pai. Nós prometemos para o Senhor que iremos nos empenhar, que iremos nos entregar essa manhã, meu Pai, para que o Senhor possa nos glorificar também, ó Deus querido. Derrama sua Shekinah, derrama o seu azeite, meu Pai. Derruba toda a armadilha do inimigo, meu Pai. Derruba toda a incredulidade, derruba todo o desânimo, toda a amarração, ó Deus querido, toda a ignorância, Deus querido. Derruba o véu da sua igreja, ó Deus querido, que todos possam olhar, enxergar a tua glória, que quando entoar as suas palavras aos quatro cantos dessa igreja, que todos possam ser transformados, revigorados, que a tua palavra entre como flecha em nossos corações, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus essa manhã. Aplauda o Senhor, igreja. Vamos glorificar o Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Podeis assentar. O amor de Deus, né? Eu confesso que eu nunca preguei sobre o amor de Deus. Um assunto muito fácil, pode parecer à primeira vista muito fácil falar sobre o amor de Deus, mas eu acredito que seja um paradoxo, né? Um grande paradoxo, ao mesmo tempo que ele é fácil falar. Versículos como João 3,16 explicam por si só, são autoexplicativos do que é o amor de Deus, né? Deus deu seu Filho para salvar outros filhos, filhos esses que não mereciam. Deu seu Filho em sacrifício. Isso por si só já é autoexplicativo do que é o amor. A própria Bíblia diz que Deus é amor, não é verdade? Então, possa parecer ser fácil explicar o amor de Deus, mas muitas vezes, principalmente quando você é um iniciante na fé, ou quando você é um jovem, é uma criança, fica difícil às vezes entender as coisas do mundo, né? O próprio mundo usa algumas perguntas, alguns artifícios para enganar, para deturpar a palavra de Deus, para diminuir as características de amor, de paz, de compaixão que nosso Deus tem. Perguntas tais como: se Deus é tão bom, se Deus ama tanto o seu povo, por que as guerras acontecem? Se Deus é tão bom, por que você está nessa situação? Se Deus é tão bom, por que você vem à igreja, seu marido não vem? Por que você vem à igreja e seus filhos estão nas drogas? Se Deus é tão bom, por que seu filho está preso? Se Deus é tão bom, por que não abre uma porta de emprego? Perguntas como essas nós nos deparamos ao longo da nossa caminhada cristã aos montes, não é verdade? Você já deve ter passado por isso também, com certeza. E como explicar o amor de Deus? Realmente eu confesso que em determinados textos bíblicos, se você é iniciante, ou você até, isso eu posso provar, nós podemos provar com exemplos, pessoas que já estão na fé há algum tempo e esquecem do amor de Deus. Ou seja, essas pessoas também estão, né, com o véu da ignorância, tapadas, porque estão firmes ali, ou parece estar firmes, e aí vem uma luta, vem um deserto, vem uma doença, vem um problema familiar, e a pessoa se afasta, e a pessoa enfraquece. Isso é muito normal nós vermos, principalmente nos dias de hoje, até mesmo pastores se desviando, ficando doentes, né, se afastando da fé. Isso me mostra que essa palavra, o amor de Deus, é importantíssimo nós pregarmos, nós fazermos o ID explicando o amor de Deus, porque essa é a nossa função, né? A função do pregador é elucidar as coisas que possam parecer nebulosas, né? Que o mundo possa colocar uma cortina, nós precisamos abrir. O salmista dizia, né, que lâmpada para nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos norteia, ela nos dá uma direção, ela nos dá um norte, né? Ela nos direciona para uma vida de santidade. E nós temos o papel de apertar o dedo no interruptor, acender essa lâmpada, né? Porque a lâmpada está lá, mas nós acendemos, nós levamos a palavra, e esse é o nosso papel, elucidar as possíveis, entre aspas, contradições
que possam haver em volta da palavra, porque a palavra ela precisa ser limpa, cristalina e líquida para o seu povo entender e praticá-la no dia a dia, não é verdade? E realmente, se você mostra algumas coisas para uma criança ou para algum leigo na fé, como explicar, né? Como explicar que o Deus de Ezequias, o Deus do rei Ezequias, que ama todos em igualdade, como um bom pai ama seus filhos por igualdade, ama o rei Ezequias, acrescenta anos de vida, volta no tempo, é o mesmo Deus do começo do livro de Jó, que permite que Jó perca 10 filhos, que permite que Jó, o homem mais rico do Oriente, perca toda a sua fortuna, que perca a sua honra, né? Porque todos acreditavam, não é possível, aquele homem é um pecador, ele está sofrendo isso por causa dos seus pecados. E Jó nada havia cometido, nenhum pecado havia cometido. Como explicar que o Deus do amor permite que um servo justo perca 10 filhos? Principalmente se você entender o contexto. Se você explicar o contexto para alguém, a pessoa vai falar, não, peraí, esse Deus está brincando. Esse Deus está brincando com a nossa cara. Isso aí é de Siemens, né? Está brincando de Siemens. Porque o contexto vai nos dizer, né, que havia uma reunião no céu, e o diabo se fez presente, e quando o diabo chega nessa reunião, Deus pergunta, né? O que fazes? Onde estava, né? E o diabo responde, por rodear sobre a terra, por passear. Essa expressão passear é muito usada na Bíblia. Não é um passear no parque, no bosque, não. Passear quer dizer vigiar. Vigiar o que eu considero ser meu. Quando o diabo fala passear, ele está falando, eu estava vigiando. Vigiando os meus, o que é meu, a terra. Né? Isso fica muito evidente quando Davi estava passeando no palácio e avista a mulher tomando banho, né? Ele estava passeando sobre o palácio, vendo o que estava acontecendo sobre o seu palácio. Deus passeava no jardim do Éden, né? Avistava a sua criação. Opa, o que está acontecendo? Então o diabo passeava. Ele via o que estava acontecendo no que ele considerava ser seu. E Deus, ele cutucando Deus com essa autoafirmação, Deus o cutuca também. Viste meu servo Jó? Né? Como que dizendo, opa, você está passeando achando que é seu, mas tem um servo lá, honesto, bom caráter. Mas mesmo com todas essas características, essas características de Jó, Deus o permite que ele perca toda a sua família, perca todo o seu dinheiro, contraia uma doença e seja difamado na sua própria cidade, ao ponto da sua esposa não acreditar mais na sua fé. Óbvio, uma mulher que perde seus filhos, que perde sua fortuna do dia para a noite, né? Como explicar? Né? Nós temos algumas ideias que podemos trazer aqui, o porquê essa diferença de como Deus se apresenta, de como o seu amor nos encontra, né, de formas diferentes. É natural, né? Eu vou usar o pastor Roberto, ele não está aqui, mas acredito que ele me permite, com certeza, né, um exemplo como o pai, né, porque ele poderia estar aqui falando muito melhor do que é ser pai, né, com muito mais propriedade. Tem 3 filhos, né, 3 filhas, no caso, 3 filhas e uma esposa, né? Nós colocamos Jó como o pai da paciência, mas o pastor tem que aguentar 4 personalidades femininas todos os dias, né? Nós temos que ter paciência com o pastor, né? Brincadeiras à parte, ele tem 3 filhas, e é um ótimo exemplo, porque são 3 filhas de idades diferentes, de épocas diferentes, né? Uma filha mais velha, uma filha com idade intermediária e uma filha mais nova, uma filha caçula. Eu tenho certeza que a essência da educação que o pastor deu para suas filhas e o amor foi o mesmo. A essência, o centro, né? A virtude foi a mesma, mas as estratégias de como se apresentar como pai, de como se apresentar como amigo, foram diferentes. É natural, né? Cada uma tem uma personalidade. Eu não tenho como querer que eu, com 35 anos,
e alguém com 15, 16, 17 tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento que o meu. Assim como eu não tenho como querer que uma criança de 15, 14 tenha a mesma cabeça de quando eu tinha 14, 15. São contextos diferentes. A sociedade é diferente, a tecnologia é diferente. O socioeconômico é diferente, a política é diferente, não tem como. Então, as maneiras de se apresentar como pai, as maneiras de mostrar o seu amor, de mostrar a sua firmeza, a mão de ferro, de dar um castigo, de dar um deserto, eu não sei se vocês estão entendendo, de dar um deserto são diferentes. Deus, como qualquer pai inteligente, interpreta como seu filho age, o que ele pode aguentar, as características do seu filho, para então ver aonde ele pode chegar. E isso fica muito evidente quando Deus permite que o diabo toque Jó, mas não permite que o diabo toque Pedro. Ele reconhece o seu filho, ele sabe a personalidade, ele sabe aonde o seu filho pode chegar e aguentar. Isso é evidente, né? E vamos explicar o Deus autoexplicativo, que não precisaria ter explicação. Segundo o Reis 20, o rei Ezequias é curado, né? Eu vou ler para vocês, para ficar mais evidente. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente, ou chorou muitíssimo, né? Em algumas traduções. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eis que vou curá-lo. Ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram, a puseram sobre a úlcera e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus no relógio de Acaz, né? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Eu não sei se deu para entender, é uma história conhecida, mas para quem não conhece, quem está nos assistindo, rei Ezequias era um rei justo, era um rei correto, né? Um rei reformista em Israel. E chega determinado dia, o profeta Isaías entra no seu palácio e diz: olha, Ezequias, a partir de hoje, arruma a tua casa, se despeça da família, se despeça do povo, que você morrerá. Né? E Ezequias, por mais que seja justo, por mais que seja correto, né? Por mais que você seja correto e justo e queira ver a glória de Deus, ninguém quer ver a glória de Deus hoje, né? Agora, ninguém quer morrer. Então, a Bíblia diz que ele se desespera e toma algumas ações, ele chora muitíssimo, vira para a parede, começa a orar, né? Como um bom judeu. Até hoje eles têm o Muro das Lamentações, né? Um costume judaico, orar a Deus virado para a parede. Quando você está totalmente desesperado, e ele começa a chorar, orar, a clamar, e Deus o ouve de prontidão, ao ponto de o profeta não conseguir sair do palácio, né? O profeta volta e pergunta para ele: o que você quer, né?
Aliás, ele pergunta, exigente, e fala, como que eu vou saber? E o profeta fala, você quer que adiante 10 graus ou volte? E ele fala, adiantar é muito fácil, eu quero que volte. Exigente, né? E Deus não responde, como bom pai, né? Que quer agradar o seu filho, que quer proteger o seu filho. Então, Deus volta no tempo. É isso mesmo que a gente lê, né? Olha que amor, olha que proteção, né? Deus, para mostrar que era com Ezequias, volta no tempo. Antigamente eles tinham a ideia de que a terra era plana, né? Que o sol se punha e nascia, mas hoje nós já sabemos que a terra que se movimenta. Então, imaginem Deus segurando a terra, segurando o planeta e voltando no tempo por causa de um filho justo, né? Esse é o amor de Deus, mas esse é o amor autoexplicativo. Qualquer leigo que lê, né, e nós temos esse costume quando nós entramos na igreja, quando nós começamos nossa vida cristã, o primeiro passo que nós queremos dar é conhecer esse pai, né? Conhecer a história desse pai. E eu não sei vocês, eu não posso falar por todos, mas conheço muita gente também, que assim como eu, quando começou a ler a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, se fez uma pergunta, será que Deus é bipolar? Eu me fiz essa pergunta, né? Porque ora ele está de um jeito, ora ele está abençoando. Quando nós não entendemos o contexto da história, nós achamos isso, que Deus ele vai e volta, e ora ele está abençoando, ele promete uma terra que emana leite e mel, e aí o povo adora o bezerro, ele fala, olha Moisés, vamos destruir tudo, começa de você do zero, e Moisés tem que segurar o ímpeto dele, porque senão ele destrói tudo mesmo e vai para cima. E a gente fica meio perdido, como que é o amor desse Deus? Realmente é uma confusão, porque se eu mostrar para uma criança esse texto de 2 Reis 20, tirar todos os nomes bíblicos e perguntar para essa criança, quem é capaz? Qual é o ser humano capaz, aliás, capaz de realizar tal feito? Essa criança de prontidão, se ela tiver alguma consciência do que é Deus, ela vai responder, isso aí é coisa de Deus. Voltar no tempo, acrescentar anos de vida, isso é coisa de Deus, isso é milagre. E se eu pegar o começo do livro de Jó? Se eu perguntar para os irmãos, Ezequias merecia morrer naquele momento tão jovem? Um rei justo, honesto, capaz, que tratava seu povo com humanidade, o que era difícil naquela época? Não merecia. E se eu perguntar para os irmãos se Jó merecia perder seus 10 filhos? Se Jó merecia perder toda a sua fortuna? Também não merecia. E se eu tirar todos os pronomes, todos os nomes bíblicos do livro de Jó e apresentar esse livro para uma criança, esse livro poético para uma criança? Será que ela responderia, isso aqui é coisa de Deus? Isso aqui é de Deus? Provavelmente não. Por quê? Porque a criança não entende as características de Deus. A criança não medita sobre a palavra. A criança não entende o contexto aplicado. E parece que muitos irmãos também não entendem. Quando passam por um problema, quando passam por um deserto, não entende que esse problema não é para a morte, não é para te denegrir, não é para te desonrar, não, é para fazer você crescer. É para fazer você crescer. Então, a Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, era o homem mais rico do Oriente, era honrado, e do dia para a noite Jó perde tudo. Como explicar? Graças a Deus, a Bíblia por si só já é autoexplicativa, né? E lá no capítulo de 42 de Jó, Jó vai nos explicar o porquê. Porque é muito fácil entender e adorar o rei de Ezequias. Esse é o Deus que nós queremos. Quando anunciamos, né, que Deus é nosso único e suficiente Salvador. Se eu olhar esse versículo, esse capítulo 2 Reis 20 de Ezequias, eu vou falar, eu assino agora, eu quero esse Deus. Ninguém quer o Deus do início de Jó. Todo mundo quer o Deus de Ezequias. Todo mundo quer o Deus de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Todo mundo quer o Deus de Jeremias 29,11, porque eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, ou planos de fazê-los bem e não fazer mal, para lhes dar esperança e um futuro. Ninguém quer passar pelo que Jó passou. Todo mundo quer o Deus de Ezequias, mas nós precisamos entender que precisamos adorar o rei de Ezequias e o rei do começo de Jó.
Nós só vamos alcançar o propósito se adorarmos também o livro de Jó, o rei de Jó. Porque se vier a primeira batalha, se você não conseguir colocar no seu subconsciente que o Deus de Ezequias é o mesmo do Deus de Jó, a primeira batalha você abandona o barco. Na primeira luta de verdade, como Jó passou, aquilo foi luta de verdade. E nós pegamos Jó como o pai da paciência. Realmente ele teve muito, mas teve um capítulo inteiro que Jó amaldiçoa o dia que nasceu. Que ele não aguenta mais, é natural. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu toda a sua fortuna do dia para a noite. Ele está desesperado. Ele não consegue entender. Imagine você na situação dele, fazendo tudo certo, jejuando, indo na igreja, e do dia para a noite acontece o que aconteceu com Jó. Você também não entenderia. E talvez poderia ser até pior do que aconteceu com Jó. Porque Jó ainda aguentou, sua esposa falando, olha Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se você não colocar no seu subconsciente que Deus tem um plano perfeito, que Deus, como em 1 Coríntios capítulo 2, olha o que está escrito, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você não entender que Deus tem um propósito, que Deus está no controle, a primeira luta, como parecida com a de Jó, você não vai aguentar, você vai abandonar. Então você precisa entender que Deus está no controle, e realmente acreditar nisso, que Deus ainda faz maravilhas, como o nosso irmão Antônio Carlos trouxe na quinta-feira, uma pregação emocionada e emocionante, de um caos, né, de um acontecimento que aconteceu na igreja, que nossos irmãos puderam não só colocar a mão naquilo e presenciar a olho vivo, que os milagres acontecem, e eles acontecem a todo instante, e se você parar para olhar a sua vida, você vai ver o amor de Deus empregado pelo que Deus já fez, faz e vai continuar fazendo. Mas muitas vezes nós colocamos um véu e não entendemos, não conseguimos compreender. E nosso irmão trouxe que aquela mulher conseguiu andar, e ela não andava por causa de incredulidade, da própria parte dela, porque a Bíblia diz, do que se queixa o homem? Se não dos seus próprios pecados, se não das suas próprias escolhas, de que se queixa o homem? E nosso irmão trouxe esse milagre, porque os milagres acontecem, não acontecem lá fora do país, longe de nós, não está acontecendo na nossa casa, está acontecendo no nosso dia a dia, está acontecendo no nosso trabalho. Deus a cada momento está te sustentando, você só precisa abrir a sua cognição, abrir os seus olhos para entender. Você só precisa entender. Nosso irmão trouxe. Aconteceu diante dos nossos olhos e acontece sempre. Se você tem uma caminhada cristã, você sabe disso. Mas muitas vezes nós nos fazemos de desentendidos, de cegos, de surdos, de mudos. Não conseguimos falar sobre Deus, não conseguimos parar para meditar a palavra, não conseguimos ir ao culto. Queremos somente o Deus de Ezequias, não queremos saber sobre o Deus de Jó. Olha, nem me conte essa história. Meu Deus é o Deus que faz. Sim, seu Deus é o Deus que faz. É o Deus que liberta. É o Deus que transforma. É o Deus que faz cadeirante andar. É o Deus que faz cego enxergar, que faz mudo ouvir. É o Deus que pergunta, como o nosso irmão Antônio Carlos trouxe, o que queres que eu te faças? É o Deus que lá quando colocam a cama em cima do telhado, pergunta, o que é melhor? O que é melhor? Fazer ele andar, falar levante e anda, ou falar, estão perdoados os seus pecados, o que é melhor? Esse é o nosso Deus, eu sei disso, mas também o nosso Deus é o Deus da luta, é o Deus da batalha, é o Deus que te leva para o deserto, que te leva para o Getsemane, para você aprender, para você crescer, para você se libertar realmente das entranhas do mundo. Então, se nós não entendermos que nosso Deus não é só o Deus do Ezequias, é também o Deus de Jó, é também o Deus de Getsemane. Quando Jesus chega lá no Getsemane, ele soa sangue, tamanho desespero de Jesus em saber o que ia passar. Mas ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. E Jó também perdeu a sua paciência.
Como eu disse, tem um capítulo quase que inteiro de Jó falando, olha, amaldiçoa o meu dia. Era melhor nem ter nascido se fosse para passar isso. Mas no final ele vai se desculpar e entender. Quando lhe é tudo restituído em dobro, Deus dá em dobro para Jó. Ele vai entender, no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Olha que poético, né? Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó perde tudo e não entende, óbvio. No começo você não vai entender. Jó não tinha a Bíblia para se espelhar. Nós temos. Olha que maravilha. Deus já deixou tudo mastigadinho aqui pra gente. Mastigado. Eu sei que é difícil. Eu também já enfraqueci na fé diversas vezes, porque sou falho, sou burro, não entendo as coisas de Deus muitas vezes, né? Nós não entendemos, mas Deus deixou aqui, cristalino. Jó não tinha isso aqui para ler. Jó não tinha o seu próprio livro para ler, para entender que Deus tem um plano perfeito, que Deus conhece os planos de fazer bem e não mal. Deus não sabia disso. Jó não sabia disso. Mas no final ele vai falar, olha, hoje eu entendo, me desculpa pela ignorância, Senhor. Parafraseando, né? Óbvio que não com essas palavras. Me desculpa pela minha ignorância. Antes eu ouvia falar do Senhor. Antes eu lia sobre o Senhor, ou antes eu ouvia sobre o Senhor, hoje eu posso ver você na minha vida. Jó precisou passar por tudo aquilo, e ele era correto, ele era justo, mas ele precisava de uma experiência extraordinária com Deus. Extraordinária. Ele precisava de fato ver as mãos de Deus em sua vida. As mãos de Deus agindo em sua vida, as mãos de Deus te protegendo. E muitas vezes nós precisamos passar por essas lutas, por essas doenças, por essas coisas que assolam a nossa família. Eu sei, é difícil, mas nós precisamos. Por quê? Não sei. Por que não é mais fácil? Não sei. Porque é Deus. Eu só sei que Ele tem o melhor para nós. Eu só sei que Ele tem, os planos dele são perfeitos. Não erram. É calculista, é frio. Acerta no alvo. Pecar é errar o alvo. O alvo é o Senhor. Ele não erra, Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes pode parecer que não. Pode parecer que você, as portas não se abrem, mas às vezes as portas não se abrem porque Ele não te quer em determinado lugar. Às vezes você precisou passar por uma doença, por um problema, porque Ele te evitou de ir para algum lugar, de acontecer algo. Ah, mas eu já passei tantas vezes e Ele volta, a doença volta, não sei o quê. Ele é Deus. Ele sabe. Ele é teu pai. Muitas vezes essa relação, na maioria das vezes, né, quando nós somos aborrecentes, adolescentes, nós não entendemos a relação do amor do pai conosco. Nosso pai carnal, eu estou falando, nós não entendemos. E às vezes é as mesmas coisas com Deus. Nós não entendemos o amor de Deus, o amor do pai, o amor protetivo. Né? Quando somos adolescentes, nossos pais nos colocam de castigo e nós muitas vezes divergimos das ideias deles, não entendemos, queremos conhecer o mundo, mas o que o pai está fazendo é só te protegendo. O seu pai já passou por isso. O seu pai já viu alguém passar, ele só está te protegendo. Muita gente maldosa, né, obviamente, usa as coisas de Deus como se ele fosse um Deus possessivo, né, que nos queira perto a todo momento, parece aquele namorado possessivo. Mas uma vez eu vi um pastor, o Rodrigo Silva, né, um pastor conhecido da internet,
falando sobre isso. E ele fez uma analogia perfeita. Ele colocou Deus como a água e nós como os peixes. Não é que Deus queira que nós estejamos perto, é que Ele sabe que nós necessitamos estar perto dEle. É como a água e o peixe. É como se a água falasse para o peixe: olha, fique em mim, porque sem mim não há vida, sem mim não há oxigênio, vocês vão morrer, vocês vão ser pegos. Sem mim vocês não conseguem nadar, vocês não conseguem respirar. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Deus ainda fala com o seu povo. Deus ainda faz maravilhas. Deus ainda faz milagres, como o nosso irmão trouxe aqui. Deus sabe qualquer gemido entender. E não só isso, intercede com gemidos inexprimíveis. Ele deixa o seu Espírito Consolador intercedendo. Você vai chorando, ele está chorando. Olha que Deus maravilhoso, como Agar falou, Deus que olha, Deus que vê. Deus que olha no deserto, que enxerga alguém sofrendo no meio do deserto. Eu vou trazer essa palavra, Gênesis, que é maravilhosa também, eu gosto muito. Mostra, outro texto autoexplicativo do que é Deus. É esse amor que nós queremos, o Deus que enxerga, né? E Agar no deserto, a partir do 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe um menino e se despediu. Ela saiu sem rumo pelo deserto de Berseba, né? Algumas traduções, errante. Eu gosto dessa, né? Como nós estamos, né? Quando estamos longe de Deus, nós vamos errante, né? Agar andava errante no deserto de Berseba. E sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto, né, debaixo de uma árvore, e afastou-se e foi se assentar em frente, à distância de um tiro de um arco, porque dizia assim: não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Né? Deus que olha, Deus que vê. A Bíblia vai dizer que, atendendo, né, um pedido de Deus, Abraão vai se despedir de Agar. Então, ele pega uma odre de água, dá para Agar, coloca o menino nas costas de Agar e perna para que te tenho, né? Agar está desesperada, óbvio. Ela está no deserto, né? Deserto, 50 graus de dia, menos tantos à noite. A água vai acabar no deserto. Você não tem GPS naquela época e talvez nem funcionaria, dependendo do GPS. Então ela está desesperada, ela sabe que o caminho dela é a morte. Quando Abraão se despediu, ele sabia que ela ia morrer. Ele achava isso, que ela ia morrer. E ela também, possivelmente, achava que ia morrer. E então a Bíblia diz que ela, desesperada, óbvio, com o menino no colo, como qualquer mãe não quer ver o seu filho sofrer, ela pega, coloca o seu filho debaixo de uma árvore, se distancia num tiro de um arco, 100, 150 metros, ela não quer ver o menino morrer de sede. Imagine essa situação, né? É inimaginável essa situação para uma mãe, para um pai. E então ela coloca o menino, e o menino provavelmente só chorava, é uma criança desesperada com aquela situação, e Agar também clamou, chorou, né? Provavelmente chorou para Deus, e o anjo de Deus veio e disse para Agar: eu ouvi a voz do menino. O engraçado desse texto é que quem levantou a sua voz foi Agar, mas Deus ouviu a voz do menino. Mas o menino nem falou. Não precisava. Deus estava vendo. Deus estava ouvindo. Porque Ele sabe qualquer gemido entender. Ele intercede com gemidos inexprimíveis.
Ele é o Deus, o guarda de Israel. Ele é o Deus de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para Deus? O que queres que eu te faça? O que é melhor? Quer que eu retroceda no tempo? Quer que eu volte? O que é impossível para Deus? Uma doença é impossível para Deus? Perder sua vida financeira é impossível dele restituir? Uma porta fechada é impossível dele abrir? Parece o óbvio, mas como eu disse, às vezes o óbvio tem que ser falado, tem que ser tocado, tem que ser refalado, repensado, porque parece que às vezes nós andamos no deserto e não entendemos que o deserto, depois do deserto vem um pote, né? O pote de leite e mel, a terra prometida, a terra sagrada. Nós só precisamos entender que o Deus de Ezequias é o mesmo Deus do livro de Jó, é o mesmo, não mudou, é Ele para antes, para sempre será, é o Deus de Israel. Jeová Rafá. Nós precisamos entender que Deus é o mesmo de sempre. É esse Deus que nos protege. É o Deus que permite. E nós precisamos entender que precisamos adorar o Deus que permite também. Não só adorar o Deus que faz, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Não, nós precisamos adorar o Deus que faz. E nós precisamos perpetuar isso para o mundo, abrir esse véu de que quando nós aceitamos a Deus, achamos que tudo será uma maravilha, achamos que Deus está no barco, então não haverá tempestade, e não, está aqui, mastigado para nós, mastigado. Não é porque você aceitou Deus, não é porque Deus é contigo que não haverá lutas, que não haverá doenças, que não haverá contendas. Oro para Deus para que não tenha, obviamente. Mas existe uma diferença quando você aceita Deus. Quando você aceita Deus, Ele está no barco. E quando Ele está no barco, coisas extraordinárias acontecem. O diferente acontece. O cego enxerga, o surdo vê, o surdo ouve, o cego enxerga, o mudo fala. As coisas acontecem, como a pesca milagrosa de Pedro. Pedro estava frustrado, mas depois que Jesus chegou ali naquele mar, as coisas mudaram, os peixes se multiplicaram, o azeite se multiplica, as águas balançam. Esse é o nosso Deus. Nós só precisamos entender que esse Deus também é o Deus da luta, é o Deus que te deixa de castigo, que te deixa no deserto para você aprender. Foi Ele que levou o próprio Jesus até o deserto para ser tentado, para jejuar, para passar fome. E não é porque Deus estava com ele, Ele era o próprio Deus, Ele era o Verbo. Mas, independente disso, o diabo também foi tentá-lo. Ele ficou com fome, passando necessidade durante 40 dias. Imagine a situação de Jesus. Provavelmente estava só pele e osso. Sem tomar banho, sem comer, desesperado provavelmente. Óbvio. Era humano também. Como se desesperou lá na cruz, quando o milagre aconteceu, o céu se rasgou e ele pôde sentir a distância de Deus. Ele falou: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Então, naquele deserto, provavelmente, ou com certeza, 40 dias sem comer, você está desesperado, você está cansado, e mesmo assim a Bíblia disse que depois dos 40 dias o diabo apareceu. Porque é assim que ele joga. Quando você está fraco, quando você está cansado, é aí que ele aparece. O grupo de louvor pode subir, por favor. Já estou terminando. É aí que ele aparece. É nessas provas que ele aparece. É nessas provas que a esposa se levanta e fala: por que você não abandona esse Deus? É nessa prova que os amigos chegam e falam: olha, eu acho que você é pecador, olha o que está acontecendo com você. Crente que nada. Se fosse crente, não estava passando necessidade, não estava com problema, não estava com filho problemático, não estava com a casa destruída. E nós vemos homens de Deus, homens de fé passando problemas. Os próprios pastores, os próprios missionários são os que mais passam problemas. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Precisamos ser uma igreja forte na rocha.
Entender que Deus não vai resolver todos os seus problemas do dia para a noite. A única diferença é que você fica mais forte, você fica mais resiliente, você entende os planos, você precisa amadurecer, entender que Deus tem um plano perfeito, como diz em Jeremias 29:11, Ele tem o plano perfeito, Ele sabe os planos que tem para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós não entendemos, nós precisamos largar o controle na mão dEle. Eu já estou terminando. Eu espero que essa palavra possa tocar o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Talvez você entrou passando por um problema, passando por um deserto. Nós sabemos que a vida não é fácil, a vida é de lutas. Mas o que eu tentei te passar aqui é que, por mais que as lutas possam vir, os problemas possam vir, você tem um Deus que olha no deserto, você tem um Deus que multiplica os pães e peixes, você tem o Deus que multiplica, Ele é um multiplicador nato, né? Multiplica o azeite, multiplica os pães, multiplica o peixe, faz o cego andar, o mudo falar, né? É o Deus que não dá esmolas, e sim diz, olha, levanta e anda, né? Não é o Deus da migalha, é o Deus que dá o banquete, que faz você levantar, você acordar pela manhã. Talvez você não entenda os planos de Deus, talvez você não entenda o amor de Deus, mas o amor de Deus está empregado em sua vida, dia após dia, noite após noite. Ele está te protegendo, Ele está te vigiando. Às vezes possa parecer que não, possa parecer que você está no deserto, perdido, sem água, mas no momento certo, Ele aparecerá com a rocha de água, com o poder para te salvar, te libertar e te curar, em nome de Jesus. Vamos levantar para orar. Enquanto essa canção é entoada, coloque sua mão no seu coração e vamos cantar junto, orar. Se você quiser cantar, você canta. Se você quiser orar, você ora. Feche seus olhos, fale com Deus. Fale, Senhor, eu entendo o deserto que eu estou passando. Eu sei que o deserto tem hora para começar, meio e fim. Ele também vai acabar. O deserto não é para sempre. Assim como aconteceu com os hebreus, acontecerá com você. No final desse deserto tem a terra que emana leite e mel, a terra sagrada, a terra prometida. A sua promessa está de pé, a sua promessa ainda é viva. Deus querido, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, Deus querido, muito obrigado por esta manhã, meu Pai. Muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Que a tua palavra possa chegar nos corações, que nós possamos sair transformados, revigorados, cheios do teu Espírito, Pai. Estou em tuas mãos, desde quando
que és meu Pai.